Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Bom dia, queridos amigos, bom dia a todos aqueles que comigo compartilham esses momentos do nosso programa Jornada ao Conhecimento, trazendo as oportunidades de entender, compreender, para vivenciarmos os ensinamentos de Jesus através do seu Evangelho. E como Jesus disse, não é mais tempo, né, de nós ficarmos meditando, mas sim de vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, por isso que nós trazemos nessas manhãs de terça-feira as reflexões do Evangelho, para que a gente possa compreender o que é nós transformarmos essas lições de Jesus para o nosso dia a dia. E eu conto sempre com a colaboração de todos vocês, através das perguntas, através de vocês estarem aqui no chat trazendo seus comentários, para que nós possamos cada vez mais poder estar atingindo o objetivo maior desse programa, que é trazer o Evangelho para as nossas vidas. E para que a gente possa iniciar este trabalho, eu quero convidar a todos para que a gente possa fazer uma prece. E para isso, elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nós precisamos serenar os nossos pensamentos, o nosso coração, para trazermos Jesus, esta imagem querida, para a nossa mente, para que nós possamos olhar para esse Mestre e sentir as vibrações amorosas dele em nossas vidas. Que o seu olhar nos traz paz, o seu sorriso nos acolhe e seu abraço nos fortalece. Mestre querido, fica conosco, não só nestes momentos em que aqui estamos falando do teu Evangelho, mas que esta luz e esta paz seja sempre em nossos corações, trazendo o conforto e a esperança que precisamos para o nosso dia a dia. Mestre, querido amigo, nós agradecemos a oportunidade deste momento e te rogamos uma vez mais que fique conosco, nos intuindo para melhor compreendermos as lições do teu Evangelho, que são lições de vida eterna, mas que precisamos traduzir para o nosso dia a dia. E mais do que isso, vivenciarmos estes teus ensinamentos para cumprir a lei divina, onde diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Que não há caminho para o progresso que não através da caridade, do amor, da fé, da esperança e do servir. Faça de nós, Senhor, instrumentos de paz,
de amor e alegria, de luz onde estivermos. Obrigada, Mestre, por esta oportunidade. Que assim seja. Que imagem linda de Jesus, não? Bom, nós vamos agora iniciar a nossa lição, o capítulo 17, Sede Perfeitos, e nós vamos hoje conversar sobre superiores e inferiores. Quem traz para nós é François Nicolas Madeleine, é o cardeal Morlot, em Paris, 1863. Então, esse espírito vem trazer para nós uma reflexão do que é superior e inferior na nossa vida. E aí ele vai trazer explicações onde nós vamos nos colocar para que nós possamos compreender qual é o ensinamento que Jesus vem nos trazer. Então, para iniciar, ele fala assim: a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Então, uma delegação foi um empréstimo, foi dado para aquele que a tem, para que pudesse servir de tarefa, de prova, para que pudesse fazer o seu processo evolutivo. Como é uma delegação, como foi um empréstimo, uma oportunidade, a autoridade dada, dela vamos dar conta. Se é um empréstimo, a gente tem que devolver. Devolver como? Em ações renovadas, em atitudes, em pensamentos, porque existe diferença entre ter autoridade e ser autoritário. O autoritário é aquele que manda, faça o que eu mando e não tem questionamento. E quem tem autoridade é aquele que tem um valor moral, que simplesmente com as suas ações, com as suas palavras, consegue conduzir uma família, um grupo de trabalho, na vida social, um grupo de amigos. Então, essa autoridade, a maior autoridade que nós tivemos encarnada na Terra foi Jesus. A autoridade é igual a líder, é aquele que tem autoridade moral, que tem o conhecimento e que conduz as pessoas para a realização de um bem maior. E faz junto. Aí a gente, porque temos Jesus de exemplo. Jesus, como ele fazia com os seus discípulos. Ele tinha autoridade sobre todos eles. Mas ele não era o mandão. Ele explicava, ele ensinava, ele falava e fazia junto para ensinar. Este era a autoridade de Jesus. E quando nos é dado uma autoridade, de alguma maneira, que venha do plano maior da vida, que venha da terra, que venha da onde quer que seja, nós precisamos olhar como é que nós estamos conduzindo aquele grupo de pessoas, se é com autoritarismo, se é com autoridade. Então, aí fala assim, nossa, Silvia, mas qual é a minha autoridade se eu sou dona de casa? Se eu sou uma pessoa aposentada, aposentado, aposentada.
Qual é a autoridade que nós temos? Primeira de tudo é com a família, né? Os nossos pais, o que eles exerceram para conosco? Já há muito tempo atrás, eram pais autoritários. Não podia questionar, não podia falar, a gente tinha que aceitar aquela ordem e pronto. Teve uma época na humanidade que eram os pais quem escolhiam com quem os filhos iam se casar. Quando nascia, já era combinado com o compadre, com o amigo, com outro familiar, quem é que ia ficar casar com quem. E eles cresciam sabendo disso e sendo preparados para esse enlace. E não tinha como fugir. Com o tempo, eu vou falar da família primeiro, nós já vamos chegar em outras partes, mas da família primeiro. Aí o progresso veio vindo, nós, como espíritos que reencarnamos, fomos evoluindo, e as leis materiais foram se modificando. Já não eram mais os pais quem decidia. Os filhos podiam escolher. E escolhia aquele, e era com aquele que ia viver a sua vida. Passar-se o tempo, achamos que a Terra estava evoluindo e fomos mudando a forma de fazer as uniões. Hoje, a união de corpo é feito antes. A união, esta união que as pessoas falam, né? O que na época era o flerte, o namoro, o noivado e o casamento. Tudo bem que a gente sabe que a gente não conhece as pessoas totalmente. Nós só vamos conhecer nem a nós mesmos, que dirá achar que a gente conhece o outro. Mas a gente já tinha um mínimo de entendimento sobre as coisas uns com os outros. Um sabia do gosto do outro, um sabia do que o outro queria. Construíam as suas coisas juntos. Nesse período, era um período de se conhecer. Aí, hoje em dia, isso já não tem mais, né? Hoje, as pessoas se conhecem, o tal do ficam, e fica com um na mesma noite, às vezes fica com 2, 3, às vezes vão fazer competição com quantos ficaram numa noite que hoje em dia é chamado de balada, né? As coisas foram se modificando. E do autoritarismo que tinha, tudo se perdeu. E a consequência disso é no futuro. Tudo isso vai mudar? Vai. Porque hoje, quando as crianças falam a respeito de quando crescerem, elas falam que eu vou namorar e vou casar. Por quê? Porque as instabilidades familiares hoje em dia, a inconstância familiar hoje em dia, faz com que antecipa-se o estar junto sem se conhecer, vão se conhecer quando estão morando juntos, muitos dão certo, mas muitos não dão.
E às vezes já tem o compromisso dos filhos. E esses filhos estão buscando outro tipo de vida a dois. E vão conseguir. Por quê? Porque há de se voltar a esse entendimento de amor, não de atração física só. Porque isso é no início. Com o passar do tempo, isso vai transformando no amor. Existe o amor à primeira vista? Existe. São espíritos que já vêm junto há muitas encarnações e ao se encontrarem, aquilo já vem com toda a carga. Mas estamos buscando hoje em dia esse relacionamento, desse amor, dessa construção. E isso tudo vai melhorando. A gente sabe que para haver evolução tem que ter o caos. Então nós saímos de um autoritarismo para uma liberdade de todos os jeitos. E dessa liberdade nós estamos aprendendo que precisamos caminhar juntos e ter autoridade sobre os filhos. Quer dizer, mostrar, dar o exemplo, mais do que falar, é o exemplo que se dá. Aí está a autoridade, como Jesus fazia. Ele podia explicar, mas ele dava o exemplo. E quantos pais falam, mas não fazem? Não dão o exemplo. E é isso que nós precisamos buscar. Dar o exemplo do certo e do errado, dar o exemplo do caminho no bem, dar o exemplo do respeito, para que os filhos também se conduzam dessa maneira, tendo em vista outras possibilidades no futuro. Então, a autoridade dos pais também é uma delegação divina. Deus nos deu a oportunidade, Deus nos deu a chance de cuidar de um filho dele. E como é que nós cuidamos? Mas eu dou tudo para ele. O que é esse tudo que eu dou? Tudo que é material? Para que ele tenha muito e tenha tudo do mais moderno possível? Ou eu estou dando para esse espírito a parte moral? Fazendo com que esse espírito compreenda o valor da oportunidade da vida para o crescimento do ser espiritual que nós somos. É a aproximação, é tomar propriedade do ser espiritual que nós somos e o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra, que é o nosso processo de evolução. Eu exerço a minha autoridade quando aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. É o exemplo que fica, gente. Jesus tem lá aquela fala que ele diz, que a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. As pessoas, a gente pode estudar, a gente pode conhecer muito, mas se a gente não der o exemplo de como se vivencia aquilo, não tem valor. Porque a palavra a gente ouve e dela pouco a gente grava, mas do exemplo a gente não esquece. E quando ele fala aqui, ó, que isso pode ser tirado de nós, pode.
na hora que Deus quer. Porque será que nós temos autoridade para sermos esses pais valorosos que vão dar o seu melhor para o crescimento dos seus filhos? Como espírito imortal que nós somos. Chega de achar que nós temos que ser bem-sucedidos aqui na Terra. Lógico, nós precisamos trabalhar, estudar, trabalhar. Nós precisamos estar no mercado de trabalho, nós precisamos nos especializar, nós precisamos disso. Mas não podemos esquecer que a maior oportunidade da nossa encarnação é o crescimento espiritual, é a reconciliação com o próximo, consigo mesmo, com Deus, é vivenciar as leis divinas. Ai, Silvia, mas isso nem nós não conseguimos. Não, mas nós estamos no esforço. Esse esforço mostra para o outro que ele também deve ter esse esforço. Hoje a vida material, hoje a vida encarnada, ela oferece muita coisa visual, muita coisa material. E nós precisamos voltar para as coisas espirituais. Precisamos cuidar desse espírito que somos, para que a gente possa ter autoridade para conduzir pessoas no caminho do bem. Quer seja no lar, quer seja no trabalho, quer seja no templo religioso, quer seja no meio social. Porque sempre existe um líder nos grupos. Sempre existe. A pessoa nasce com essa capacidade. Mas como ela exerce? Né? Como é que exerce essa capacidade? Então ele vem continuando assim, ele fala, antes disso, deixa eu dar bom dia para a Ilza Godinho, para a Alvanira de Jesus, sejam muito bem-vindas, queridas amigas, e que possam contribuir conosco aqui, nesta linda manhã também. Então ele diz assim, não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, a autoridade. Tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Então, muitas vezes a gente sabe que tem as pessoas que têm o mando, e realmente eles mandam. E nós sabemos que tem aqueles que têm o poder de mando, mas eles lideram. E assim como eu já falei bastante a respeito disso, nas empresas também tem muito disso, né? Aquele que é ditador na empresa, né, que é aquele que é autoritário, ele não recebe, não aceita ideias de ninguém, ele não aceita mudanças. É aquilo que ele sabe, é aquilo que tem que ser feito e pronto. Não que um líder largue mão. Não, ele também tem que conduzir, por isso que ele é um líder. Vamos pensar em Jesus. Como ele era um líder junto aos discípulos. Ele ensinava, ele fazia, e ele falava depois, agora vão lá e façam. Mas ele não humilhava quando não conseguia. Ele não diminuía quando não conseguia. Porque ele compreendia que é preciso, compreendia e compreende até hoje, que é preciso o tempo do espírito para amadurecer e realmente fazer a tarefa, fazer seja lá o que for, de acordo com a necessidade do que se pede. Quanto tempo os discípulos... Olha, foram 3 anos de aprendizado com Jesus. 3 anos, 24 horas do dia.
que eles dormiam muito pouco. Que Jesus estava com eles, ensinando, explicando, falando e fazendo. Quando Jesus deu a tarefa para eles fazerem, que ele dividiu eles em dupla e cada um mandou para que eles saíssem e atendessem à necessidade de quem eles achassem quem precisava deles. E eles foram. E todos eles titubearam. Todos eles ficaram com receio, porque uma coisa está com Jesus e ver Jesus fazer, outra coisa é fazer igual Jesus. Então, eles voltaram depois para casa chateados, porque eles não conseguiram atingir o objetivo que eles tinham ido buscar. Eles ficaram em dúvida, eles ficaram com medo de falar algo que não fosse certo. E aí Jesus fala para eles que eles têm pouca fé, porque eles já sabiam fazer. Mas eles precisavam acreditar que não só eles precisavam ter fé em si próprios, mas fé também em Deus, que eles não seriam desamparados na tarefa. E quanto tempo se passou, Jesus desencarnou. 3 dias depois, foi aparecer para eles lá na praia, se materializou para que eles pudessem compreender que a vida continuava. E tomar um chacoalhão de Jesus, né, com todo o amor, para que eles pudessem se erguer e seguir adiante no seu processo evolutivo, para fazer o trabalho a que eles eram destinados. Jesus veio, se mostrou, conversou com eles, e a partir daí, eles partiram para fazer as suas tarefas. Pedro foi fundar a Casa do Caminho, para atender a necessidade, a caridade, fazer a caridade para todos, e ali era o ponto de encontro deles. E os outros foram para as cidades, foram para os lugarejos, onde eles podiam divulgar aquilo que Jesus trazia. Porque eles eram inseguros. Mas a partir dessa aparição de Jesus, deu para eles a confiança de que eles não estavam sozinhos, que eles eram atendidos e eram auxiliados pelos Espíritos, mensageiros de Jesus. Isso foi o que de Jesus? Foi autoritarismo? Não. Foi a autoridade. Olha, tudo aquilo que eu ensinei para vocês, olha eu aqui mostrando para vocês o que é. Mostrando para vocês como faz. Agora vocês precisam compreender e fazer também, porque eu não vou ficar aqui. Estarei com vocês em todos os trabalhos. E ele sempre esteve. E ele está conosco, exercendo sua autoridade. Tanto que nos dá a liberdade de a gente escolher, fazer as nossas escolhas, que muitas vezes são equivocadas. Mas ele está em nós. E nós estamos com Jesus? Então vamos mais um pouco. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Isso quer dizer a autoridade e a fortuna. Você não está fazendo direito, vai ficar sem. Você não está exercendo a sua autoridade como deve, você vai ficar só. Porque todo mundo se afasta.
E hoje em dia, mais ainda, né? Hoje em dia as pessoas já não têm aquela paciência com as pessoas. Não tem. Se afasta. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável, seria intransferível. E não é. E não é. Morre com a gente. É tirado de nós a qualquer momento. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma retira. Jesus tinha autoridade como missão ou como prova? Como missão. Divaldo tinha autoridade como o quê? Como missão. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos valorosos tinha autoridade como missão. Chico Xavier. Agora, eu tenho autoridade de mãe como prova. Já tive autoridade de gerência, de gerenciar pessoas como prova. Por quê? Porque eu estou longe da compreensão do amor de Jesus para conosco. O meu amor é limitado e as minhas condições são limitadas. Mas é como prova por quê? Porque como prova eu preciso mudar a mim mesma. Eu preciso observar o outro. É um momento de observação. E atender, despertar no outro as qualidades que ele traz, os talentos que ele tem. Essa autoridade é dada para que a gente possa auxiliar esses espíritos que estão sob nossa tutela, para que eles se desenvolvam. Não é para que fiquem parados lá, no seu progresso. Eu sei, eu mando. Não. Nós temos que aproveitar a capacidade de cada um. Esse é o verdadeiro líder. Porque Jesus tinha nos discípulos e ele sabia da qualidade, ele sabia do talento de cada um deles, que era diferente um do outro. Mas que eles eram capazes, dentro daquela experiência que já trazia, dentro do seu, com o seu talento, do que eles podiam fazer. E um verdadeiro líder, aquele que realmente tem autoridade, ele tem essa percepção de enxergar no outro as suas qualidades, os seus talentos para desenvolvê-la. Porque aquela pessoa que tem autoridade, ela não tem medo de perder. Ah, mas eu não vou ensinar porque eles vão saber mais do que eu e depois eu perco o meu cargo. Não. Aquele que tem autoridade quer que o outro cresça para lhe dar novas oportunidades. E aquele que consegue desenvolver as suas equipes, as pessoas, em qualquer trabalho, gente, eu trabalho no templo religioso, é na empresa, sabe, é na vida social. Aquele que consegue enxergar o talento de cada um, os desenvolve. Os levanta a seguir em frente. Aprendem a valorizar a sua capacidade. Lógico que tem
Tem pessoas e pessoas, espíritos e espíritos, que já têm valores e que aproveita essa oportunidade que está sendo dada por aquele líder, para que ele se desenvolva e para que ele possa galgar novos degraus. Quantos não são? Que passa a perna no, no líder e para tomar o seu lugar. Ao invés de valorizar, de buscar auxiliar para que aquela equipe cada vez mais cresça e floresça dentro do contexto em que ela está inserida. É fácil a gente exercer uma autoridade? E é fácil a gente estar do outro lado? Nós já vamos chegar do outro lado, porque aqui nós só estamos na autoridade, tá? Por isso que não é nosso, é nos concedida aquela oportunidade. E se eu não tiver capacidade para conduzir aqueles espíritos, me é tirada a condição. Ele fala assim, ó, o depositário da autoridade de qualquer extensão que esta seja, desde a do senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados. E as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Olha a responsabilidade. Então, aqui ele está falando de uma época em que existiam escravos. Nós achamos que era aquela época, né? E aí ele fala do soberano sobre o povo. E nós vemos o quê? Os governantes dos países. Nem vamos falar das cidades, dos governos, dos países. Onde um precisa do outro, porque um produz algo que o outro não produz. Um tem uma tecnologia maior, porque tem um poder aquisitivo melhor, e poderia estar ajudando os outros países nesse desenvolvimento. E fazem o quê? Produzem guerra, produzem antipatia, produzem competição. Porque ninguém pensa, nenhum deles pensam no povo, nas pessoas. E como ele disse ali atrás, todo aquele que tem autoridade sobre alguém, seja ela qual for, tem responsabilidade sobre essas almas que estão sob sua direção. Eu tenho responsabilidade pelas almas desses filhos de Deus que me foram dado a oportunidade de cuidar para ele. Eu tenho responsabilidade pela autoridade que eu tive ou deixei de cumprir. Nos locais onde nós podemos trabalhar, que é em qualquer local. Quando eu falo onde a gente ganha, precisa ganhar o trabalho remunerado e o trabalho voluntário, não importa, porque os dois, ele tem a responsabilidade, tem alguém que é responsável por aquilo, e é responsável por aquelas almas, para decidir se esse faz, se aquele não faz, se esse é bom para isso, se é bom para aquilo.
e como é que cada governante está se responsabilizando pelo bem dessa sociedade, pelo bem dessas pessoas que estão sob sua tutela. Será que cada um já parou para pensar nisso? Nessa responsabilidade? Que não é pouca. Tem uma música que diz, né? Não faça guerra, faça amor. Mas e a nossa anterioridade? Nós fazemos o que com ela? Muitas vezes não. Se a gente tem por missão, é para vencer aquilo que nós fizemos já de errado lá atrás. E não para repetir os mesmos erros. Olha, isso aqui é muito grave, né? A questão que a gente não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas. Isso é muito, mas é muito importante, porque nós não pensamos assim. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude, por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Qualquer que seja a nossa missão, gente. Desviá-la, pois, no seu sentido, é fracassar no seu cumprimento. Quer dizer, se eu desvio desse caminho que eu tenho que trilhar, eu vou fracassar naquilo que eu vim. Muitas vezes, aquela pessoa que é o líder nato, né, como a gente diz, ele não quer nem ter responsabilidades. Fala, olha, eu quero aprender, eu quero sentar para ouvir, eu quero ser conduzido. Mas a própria forma da pessoa ser, de conduzir as coisas, ela acaba sendo um líder naquele grupo, mesmo que seja de 2, 3 pessoas. Porque isso é inato. Nasce comigo. É inato, sei lá. Mas nasce com a gente. E Jesus permite isso, é porque ele nos dá a oportunidade de vivenciar como missão. Qual é a missão? Nós já temos consciência de qual é a missão que nós temos neste momento da encarnação? Nós temos essa clareza da missão da minha vida, cada um da sua vida. Nós já temos certeza da missão que viemos cumprir? Cada vez que as oportunidades vêm nas nossas mãos, para que nós possamos levar algo para alguém, edificar algo em alguém, é uma missão. Vir aqui, nesta manhã, estar com vocês, trazendo um pouquinho do Evangelho, das minhas reflexões, do que Jesus vem falar para mim a respeito dos seus ensinamentos, que é do nosso dia a dia, do meu dia a dia, é uma missão. Não é porque eu sou evoluída, não é porque eu sou superior, mas é a minha oportunidade
de pagar por tantos erros do meu passado que eu tenha com a humanidade. É a oportunidade de eu, quando falo para o outro, olhar para dentro de mim e pensar, meu Deus, será que eu também não faço isso? Porque à medida em que eu vos falo, eu me ouço. E toda a intuição que vem da espiritualidade para que eu possa falar, para que eu possa trazer essas lições, essas ideias, a lição é do Cristo. Buscar nessas palavras de Jesus o caminho do bem a seguir. O caminho da construção de um bem maior. A construção do bem que é necessário para que nós possamos nos reerguer. É isso que é a nossa missão, quando a gente faz algo para a humanidade, pelo bem da humanidade. Eu não sou superior a ninguém, senão não estava no mundo de provas e expiações, ou então estava lá num processo de missionário do Senhor. Não, não sou. Mas a minha missão é de minimizar o mal que eu tenha feito. E é a oportunidade. Eu posso deixar? Posso. E serei cobrada? Serei. E com toda certeza. Então, meus amigos, tudo que ele diz aqui para nós tem a ver com a nossa vida. Como eu sou no meu trabalho. Porque às vezes a gente não tem autoridade para com ninguém. Mas como é que eu trato o porteiro do prédio? Como é que eu trato a ascensorista? Como é que eu trato aquela que vem servir o cafezinho? Aquela que faz a limpeza? Aquele que leva a correspondência? Aquela que está na recepção atendendo quem vem? Quem chega? Nós temos o exercício da autoridade em todos os momentos da nossa vida. Quantas pessoas passam pelas outras como se não visse mais ninguém na sua frente. Só existe ela. Ela, pessoa que eu estou dizendo, tá, gente? Tanto faz ser homem como ser mulher. Mas é como se só existisse aquela pessoa. E é autoritária ou está exercendo sua autoridade? Custa um sorriso? Então, nós exercemos essa autoridade até conosco no nosso dia, quando nós acordamos de manhã. Como que eu exerço essa autoridade dentro do meu lar para servir um café da manhã? Preparar os filhos para a escola? Gente, nós exercemos, nós vivenciamos, nós vivemos esta autoridade dia após dia, momento após momento. Então agora eu vou responder as perguntas que vieram. Olha, 2 pessoas mandaram, mas são muitas perguntas na mesma pergunta. Então vamos lá responder um pouquinho e nós vamos continuando a lição pouco a pouco. Nós não vamos atropelar. É preciso que a gente interiorize aquilo que a gente tem que aprender
do Evangelho, né? Então, o Nelson Souto, de Lago Norte, em Brasília, Distrito Federal, ele vem perguntando assim, ó, o que qualifica um ser superior e ser inferior? Nós temos, aqui ele vem falar, por enquanto ele está falando entre superiores e inferiores, não eu entendo assim, ó, superior é aquele que tem a condição de liderar as pessoas. Jesus é um ser superior. Eu estou falando dessa parte. Aqueles, os mandatários, né, os donos, os nossos dirigentes dos países, eles são superiores. E porque eles têm o poder nas mãos. Nós somos aqueles que estão subordinados às suas leis. Não é assim? No nossa casa, nós somos superiores com relação aos filhos, na sua educação. Não quer dizer que eles são inferiores a nós. Quer dizer que nós temos obrigação para com eles. E nós vamos ver aqui na lição que ele vai falar do inferior, é aquele que é o subordinado. Nós não subordinamos à lei do nosso país, nós nos subordinamos à lei da empresa que a gente trabalha, ao templo religioso que nós frequentamos, porque tem leis para serem, como é que fala, seguidas. Como é que eu exerço essa inferioridade, vamos assim dizer? Porque não é inferior porque é menos. Nós somos inferiores porque nós estamos subordinados a alguém, à lei. Nós somos cumpridores da lei? Cada um tem que avaliar por si próprio. Essa qualificação é definitiva? Não, não é. Não é definitiva. Porque, ora, nós podemos estar... são aqueles que somos dirigidos e, ora, somos aqueles que vamos dirigir. Nós, e todos estão subordinados à lei, tá bom? Todos, mesmo aqueles, porque todos nós, espíritos encarnados, estamos subordinados a quê? Às leis divinas. Ponto, parágrafo. Onde está o superior? Deus. As leis são divinas, são leis dele. E nós estamos aqui para vivenciar essas leis, aprender e vivenciar essas leis. Um dia vamos ser Deus? Claro que não. Mas nós vamos aprendendo a vivenciar as leis, vamos nos modificando, vamos nos elevando espiritualmente para um dia sermos Cristos. Vamos deixar de ser subordinados à lei? Não. Mas vamos estar numa situação superior, como Jesus é superior a nós. Nós somos inferiores a Jesus, porque nós ainda não somos cumpridores da lei divina. Mas nós estamos num processo de evolução para aprender a ser. Então, inferior é todo aquele que está subordinado a alguém. A algo, a alguém. Essa posição pode ser diferente? Pode, claro que pode. Os filhos, os pais têm autoridade sobre os filhos, certo? Não perdem a sua autoridade nem quando estão na idade bem avançada e que e tem a sua limitação. O que ele perde, muitas vezes, é a sua condição
de discernimento. Vai perdendo a capacidade mental e aí os filhos é que vão cuidar dos pais. Qual é a hora de ver o que foi que nós ensinamos para eles? Que nós vamos receber dos filhos o autoritarismo ou aquela autoridade que respeita, que vem fazer junto, que cuida de verdade. Quem é inferior pode se tornar superior? Sim. Por que meios? Quem é superior pode decair para o inferior? Pode, pode. Se a pessoa perde, uma pessoa tem uma fortuna e ela perde tudo, ela já não tem uma empresa, ela já não manda nas pessoas, ela vai precisar morar num lugar mais simples, ela vai precisar trabalhar e ela vai se subordinar a alguém, né? Então, o inferior e superior é nesse sentido, gente. A gente não pode pensar naqueles. Olha, quanto mais superior é, se a gente for pensar em termos espirituais, quanto mais superior eles são, mais inferiores eles querem ser. Mais simples. Eles se assemelham àqueles que não sabem tanto, para poder auxiliar esses espíritos. Entendeu? A gente entende isso, porque por mais simples, se a pessoa, mesmo que perdeu fortuna por alguma coisa, quando ele volta, quando ele começa nesse seu processo e ele tem um aprendizado espiritual, ele, com humildade, ele vai conseguindo se melhorar, tá? Ele vai trabalhar, ele compreende que na época, quando ele era aquele superior, que ele tinha os subordinados, ele vai começar a enxergar como é que ele era, como ele se comportava, como ele queria que aqueles funcionários tivessem sido. Se ele tiver aprendido alguma coisa, ele vai se comportar assim. Se ele não aprendeu nada, aí ele é aquele revoltado, é aquele que está sempre criticando, é aquele que não para em lugar nenhum, porque ele se acha superior aos outros. Mas superior em que sentido? Na vida material, no orgulho. Por isso que muitas vezes se perde a fortuna, porque precisa acabar com o orgulho, precisa acabar com a superioridade e vai aprender de baixo a fazer a escala para cima novamente. É possível a gente cair por esses meios. Aquele que é autoritário, quem fica com ele? Né? Quem fica com uma pessoa autoritária? Ele é um solitário. Então vamos exercer a nossa autoridade. Vamos fazer. Vamos exemplificar mais do que falar. E aí tem mais uma pergunta aqui que é da Sheila Schneider, de Brisamar, Vila Velha, Espírito Santo. E ela pergunta assim: o mais superior na Terra, quando vai começar sua evolução em um mundo como Júpiter, qual a sua qualificação? Superior ou inferior? Se nós sabemos que a condição da Terra em relação a Júpiter é menor, é inferior, Júpiter é mais evoluído, nós temos que pensar que como é que nós vamos chegar lá? Se os seres lá são mais evoluídos do que nós vamos para lá para aprender, para fazer o nosso processo de evolução para chegarmos a ser como eles. Então,
Nós precisamos entender e perceber e nos olhar como espíritos sempre no processo de aprendizagem. Sempre. Quer nós estejamos encarnados na Terra, quer nós vamos para Júpiter, para Marte, para onde quer que nós formos, nós estaremos num processo de aprendizado. E se nós somos para Júpiter, olha a possibilidade de nós aprendermos. Nós não vamos chegar lá superiores. Se eles são superiores a nós, em termos espirituais, em termos de tecnologia, nós vamos chegar lá e vamos aprender com eles. Né? E essa oportunidade nos é dada de reencarnar ora aqui, ora lá. Por quê? Porque Deus sabe que nós vamos angariando experiências para poder, na condição em que nós estamos, nós podemos auxiliar aqueles espíritos que estão junto a nós. E, nossa senhora, que eu já falei demais. Olha, se as perguntas não foram respondidas muito contente, depois vocês podem pôr elas aqui novamente. Mas, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece, porque o tempo já está assim encerrado. Vamos agradecer aos amigos que estiveram aqui conosco, a Ilza, o Vanira, o Leopold, Leopoldina, né? Que estiveram aqui comigo e que puderam também contribuir com suas vibrações. Então, eu agradeço a todos, agradecendo também a Jesus, esse mestre querido, aos espíritos protetores que tanto nos auxiliaram nesses momentos, que trouxeram para nós a intuição e a força para podermos aqui estar fazendo um pouquinho de cada um de nós, contribuindo para a compreensão do Evangelho de Jesus. Mestre querido, que o teu amor se faça em nós e em toda esta terra bendita. Obrigada, Mestre, e faça de nós sempre instrumentos de amor onde estivermos. Que assim seja. Obrigada, amigos, e que Jesus abençoe a todos nós. Um grande abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Até amanhã não, né? Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.